Jesus, o Messias do povo. Quero destacar duas coisas aqui. Primeiro, a Bíblia nos diz que nesse projeto de vida nosso aqui na Terra, nós devemos ficar cada vez mais parecidos com Jesus. Isso é o que Deus deseja para nós. Isso é o que a Bíblia chama, por exemplo, de processo de santificação. Santificação não é eu me tornar mais carrancudo, mais assim, zangado com as coisas, condenando todo mundo. Não. Santificação é eu ficar mais parecido com Jesus. Ser mais amoroso, ser mais bondoso, ajudar meu próximo, etc. Então, esse é o projeto de Deus para nós. Mas, o que tem ocorrido aqui no Brasil nos últimos anos é que as lideranças evangélicas famosas têm dito a nós, que somos evangélicos e também a outros cristãos, que o importante é que nós consigamos deter o poder no Brasil. E como é que a gente deteria o poder no Brasil? Colocando ou um presidente que seja evangélico ou alguém muito ligado a nós. E lá no Congresso Nacional também elegendo uma bancada evangélica muito grande. E então, unindo o poder do Congresso com o poder da presidência, então nós imporíamos sobre todo o Brasil as nossas ideias, a nossa fé, a nossa crença, a nossa moral. Então, todo mundo ia ter que fazer as coisas igual nós fazemos. O Brasil inteiro, vamos dizer assim, se tornaria meio que evangélico para fazer tudo igual, para tentar pensar igual ao que nós pensamos ou acreditamos. Então, nós achamos que pela via do poder político, nós não, né? Essas pessoas, né? Esses líderes, que pela via do poder político, nós obrigaríamos os demais brasileiros, que não são evangélicos, a seguir a nossa cartilha e obedecer. E estas pessoas dizem, fazendo assim, fica mais fácil converter os outros à mesma fé dos evangélicos. Como eu não acredito nisso, como eu acho que isso é uma completa aversão àquilo que a Bíblia ensina, eu quero trazer um texto para você e meditar nele a fim de perceber quem é Jesus e o que é que Jesus representa em relação às pessoas. Para quê? Se o processo de santificação é nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, então esse texto vai nos ajudar a entender que não é pela via política, ou seja, de cima para baixo, que nós vamos ser melhores cristãos, que nós vamos ganhar o Brasil para Cristo, ou coisas desse tipo. Então, quero que você preste bastante atenção para nos ajudar nisso. O texto é Lucas, capítulo 7, versículos 18 a 23, que Giane vai ler para mim. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haverá de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Isso. Então vamos lá. João Batista, Jesus estava desenvolvendo seu ministério. João Batista foi preso por mando do rei Herodes. Os dois tinham ministérios muito bons, só que cada um do seu lado e ministérios diferentes. João Batista, lá do cárcere, da prisão, mandou 2 de seus discípulos perguntar a Jesus: o Senhor é aquele que havia de vir, o Messias, ou não? Então teremos que esperar outro para ser o Messias. Messias era uma figura no tempo de Israel que viria da descendência do rei Davi para reinar sobre Israel, governar sobre Israel e para fazer a vontade de Deus sobre o povo de Israel. Então, ele seria um grande líder que faria a vontade de Deus. Ele era esperado por todo Israel, mas o Israel não sabia quem seria essa pessoa. João Batista, inicialmente, acha que Jesus é essa pessoa, porque quando João Batista batizou Jesus, ele disse a Jesus que ele não era digno nem mesmo de desatar as sandálias de Jesus. Tal a importância que João Batista dava a Jesus. E João Batista disse: eu é que devo ser batizado por ti, tu vens a mim. Então João Batista entendia que Jesus era esse Messias. Só que Jesus não casava com a ideia de Messias. Por quê? Porque Jesus não tinha nada a ver com poder político. Jesus não frequentava palácios, Jesus não tinha relacionamentos com gente do poder político, né? Com os sacerdotes da época. Não, Jesus só ficava com o povo. E João Batista deve ter perguntado: como é que vai ser rei de Israel se não tem nada de político nele, assim, de ir lá para as cabeças políticas, os governantes? Como é que vai ser? Então João Batista ficou com a dúvida: será que realmente Jesus é o Messias? Ou não? Na dúvida, o que é que João faz? Veja, João Batista ficou com dúvida. Na dúvida, ele mandou os 2 discípulos. Os 2 discípulos disseram a Jesus: nós estamos vindo da parte de João Batista. Ele quer saber o seguinte: o senhor é o Messias que tinha que vir? Ou aguardaremos um outro? Essa é a pergunta de João Batista. João Batista quer saber: Jesus, o senhor é o Messias? É isso. Ele quer saber isso. Ele quer dirimir sua dúvida. Aí o que é que acontece? O versículo 21 diz: naquela mesma hora curou a muitos de doenças, de moléstias e de espírito malignos, e deu vista a muitos cegos. Quando ele curou aqui, já havia uma multidão enorme esperando por ele. E ele foi com esses 2 discípulos de João Batista e fez exatamente isso que está aqui. Curou muitos cegos, não foi 1 ou 2, foram muitos. Naquele momento, curou muitos de doenças, expulsou demônios de várias pessoas. Ou seja, Jesus foi fazendo muitas curas. Jesus foi trabalhando com muita gente. E isso os 2 discípulos de João viram. Jesus, portanto, naquela multidão do povo, cura muitos, porque as multidões se agrupavam diante dele e traziam os doentes para que ele os curasse. A fama de Jesus já era grande naquele momento, então traziam e eram curados por eles.
Aí Jesus dá uma palavra agora aos dois. Então lhes respondeu. Veja bem, Jesus não responde de imediato. Ele vai e cura as pessoas. Os dois estão vendo isso acontecer. Agora ele dá uma palavra aos dois para levar para João Batista, que estava com dúvida. A palavra de Jesus é: ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. 2 pontos. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Essa é a resposta de Jesus. Eu quero trabalhar um pouco em cima dessa resposta de Jesus. Quando os 2 discípulos chegaram, Jesus fez ali, naquele momento, o que ele sempre fazia. Desde o início, ele fez curas. Desde o início do seu ministério, ele curou muita gente. Então, o que ele fez ali na frente dos dois não foi uma encenação. Foi a realidade dele. Ele sempre fez isso. E ali ele mostrou novamente o que ele sempre fazia. Ele já era famoso por curar as pessoas. Então, não foi uma encenação o que Jesus fez para os dois verem. Foi a realidade da vida de Jesus. E essa palavra dele nos diz algo sobre, veja bem, sobre Jesus e sobre o que Jesus entendia ser sua missão como Messias. Jesus se achava assim o Messias. Em alguns momentos ele disse que ele era. E ele então passa agora a sua visão, o que é que o Messias faz. Enquanto na cabeça de João, o Messias deveria se articular com gente do poder para exercer um poder libertador sobre Israel, talvez isso estivesse na cabeça de João, se não de João, estava na cabeça dos israelitas daquele tempo. Jesus afirma ser um Messias de outro tipo. E aqui é que eu quero que você medite comigo. Que tipo de Messias é Jesus? Para depois a gente ver que tipo de discípulos de Jesus nós devemos ser. Mas vamos para Jesus primeiro. Como o Messias que ele achava que ele era, a que tipo de gente ele ia? A que tipo de gente ele foi? A que tipo de gente ele exerceu o seu ministério? Então vamos lá. Os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos e principalmente os pobres. Como o Messias, em vez de ir para as cabeças políticas poderosas, Jesus vai a quem? A quem não tem nenhum poder político, a quem não tem nenhum poder social, a quem não tem nenhum tipo de poder. Pelo contrário, são os despossuídos, são os excluídos, são aqueles que ninguém quer ver por perto, são aqueles que são colocados de lado, coxos, cegos, leprosos, que ninguém queria nem se aproximar, surdos, ou seja, tudo gente desprezada do povo de Israel. E os pobres, que eram a grande maioria do povo, mas a grande maioria mesmo, era a esses que Jesus foi. Esse é o tipo de gente que o Messias Jesus vai atuar. É nesse tipo de gente. Vai atuar, vai agir. Não é com os poderosos. Então veja bem, o Messias Jesus, não se dá com essa questão de poder político. O Messias Jesus não se dá com essa questão
dos poderosos, dos que mandam, dos que fazem as leis, dos que decretam. Não! O Messias, Jesus, se dá com gente pobre. O Messias, Jesus, se dá com gente excluída, com a ralé mais baixa possível que você possa imaginar de uma sociedade. É com essa gente que Jesus, o Messias, age. Para quem ele age? São essas pessoas. O Messias Jesus vai agir numa nação de cima para baixo? Dos poderosos, sendo aí evangélicos e... não, o Messias Jesus não, de jeito nenhum. Muito bem, já vimos o tipo de gente. Que tipo de ação ele faz? Ele vai a essa gente, tá, mas o que é que ele faz para essa gente? Vamos ao texto. 21. Naquela mesma hora, curou a muitos de doenças, de moléstias e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho, as boas novas de Deus. Qual é a ação de Jesus? A ação de Jesus é melhorar a vida dessa gente. Veja que coisa interessante. Jesus não vai a essa gente para dizer assim, eu vim salvar a alma de vocês, vocês estão numa vida aí muito ruim, alguns numa situação de miserabilidade, aguenta aí, tá? Quando vocês morrerem, vocês vão para o céu. É isso que o Messias Jesus faz. Quando vocês morrerem, vocês vão para o céu. É isso que o Messias Jesus faz? Não. O Messias Jesus diz, o que eu faço é para melhorar a vida de vocês agora. O que eu faço é para dar uma nova vida abundante para vocês agora. O que eu faço é para inserir vocês na sociedade, a sociedade que rejeita vocês até hoje, mas inserir vocês na sociedade com uma vida melhor. O que eu faço é anunciar para vocês, que têm o coração aberto para isso, é anunciar para vocês que o Evangelho, o Reino de Deus, chegou para vocês. Ou seja, não só essa vida vai melhorar, e sim, na eternidade será muito melhor. Mas não é só para quando você morrer, é agora, para abençoar sua vida, para melhorar sua vida, para ajudar sua vida agora. Os cegos veem agora. Os leprosos são purificados para viver uma vida normal agora. É isso que o Messias Jesus faz. Ele não faz promessas para depois da morte. Ele faz promessas não, ações de uma vida melhor agora. Esse é o Messias Jesus. Esse é o Messias Jesus. Vai para o povo, vai para as pessoas mais pobres, vai para os que mais necessitam e lhes dá condições melhores de vida. E lhes fala do Evangelho de Deus, das boas novas de Deus, que Deus os ama, que Deus os quer, que Deus quer ter todos eles como filhos, que Deus está disposto a perdoá-los, que Deus está disposto a dar uma nova vida no interior e no exterior da vida deles. Que Deus os quer muito como filhos. Que Deus dá muito valor a eles, os desprezados de todo mundo, Deus dá muito valor a eles. Esse é o Messias Jesus. Que Ele quer melhorar a vida das pessoas, dar uma nova vida
as pessoas. Este é o Messias Jesus. E as pessoas mais simples e mais pobres. Qual é o tipo de resultado que Jesus espera? O tipo de resultado é que todo esse povo que vai a Ele tenha uma vida melhor. Que eles se coloquem na sociedade, que eles produzam na sociedade, que eles realizem seus sonhos de vida, que eles encontrem condições de criar suas famílias, que eles vivam bem, mesmo, e a grande maioria ali continuaria pobre para sempre, mas mesmo assim, que eles tivessem não uma vida ruim, miserável, de cegueira, de surdez, mas que eles tivessem uma vida ampla, tranquila e que pudessem realizar os sonhos de suas vidas e, além disso, se tornar filhos de Deus para sempre. Estar em comunhão com Deus, que os religiosos tinham dito, vocês não têm comunhão com Deus, vocês não têm jeito de ter comunhão com Deus, nem dinheiro para oferta vocês têm, então não tem jeito. Aí Jesus vem e diz, vocês, na condição em que estão, se houver o arrependimento, se houver a fé em mim, podem alcançar a vida eterna. É isso que Jesus propõe. Então, uma vida melhor. Jesus está dizendo aqui que esta é a minha missão como Messias. Eu sou Messias, não no sentido do político, do que manda. Eu sou Messias no sentido do que serve, no sentido do que abençoa, no sentido do que transforma a vida. E transforma para melhor desse povo simples e pobre. É isso que Jesus diz. É esse tipo de Messias que ele é. Aí ele diz uma palavra interessante que ele manda dizer a João, no verso 23. E bem-aventurado ou feliz, conforme aquela tradução, é aquele que não se escandalizar de mim. Sabe o que ele está dizendo para João? João, você está em dúvida, né? Você acha que eu deveria ter muito poder político, militar, ir lá para as cabeças, e comandar tudo, e fazer de Israel uma grande nação, e implantar a teocracia em Israel? Você está querendo isso, né? Você está pensando nisso? Eu não sou assim. Eu sou um Messias que trabalho não com teocracia, ou seja, Deus comandando politicamente uma nação. Não. Eu sou um Messias que me torno servo para abençoar o povo. E é feliz aquele que não se escandaliza quando vê isso em mim. Ou seja, é feliz aquela pessoa que, ao olhar para Jesus e para o que ele faz e para as pessoas a quem ele atende, pode dizer assim, eu concordo que Jesus é o Messias por causa disso. Eu quero ser como ele também. Feliz é aquele que não se escandalizar de mim. Porque a grande maioria vai dizer, o quê? Você não parte para o poder, você não busca o poder, você não busca a popularidade para ficar mais poderoso no sentido político e social? Você não está no meio dos poderosos para mandar, para fazer com que, por exemplo, no nosso país todo mundo siga o que a gente entende da Bíblia, a nossa moral bíblica e tudo mais. O quê? Você não quer exercer o poder, você não quer massacrar as outras religiões, porque elas não acreditam no Senhor. Você não quer massacrar as outras religiões? O Senhor não quer, assim, quando alguém falar alguma coisa contra, já mandar fogo do céu para queimar esses pagãos, essas pessoas que não creem? O Senhor não quer fazer isso, assim, o poder para acabar, o poder para meter medo, o poder para
para se vingar, o poder para aniquilar. O Senhor não quer isso como Messias. Feliz é aquele que não se escandalizar de mim. O Messias Jesus é esse que segue o amor, o serviço, a paz e que dá nova vida às pessoas. Esse é o Messias Jesus, que atua sempre em favor dos mais pobres. Sempre ele atua. E ele diz, aos pobres é anunciado o evangelho do amor de Deus. É isso que ele faz. É isso que ele faz. É feliz quem não se escandaliza. Agora o convite. Se o projeto de Deus para nós é nos tornarmos parecidos com Jesus, por que a gente não se torna parecido com Ele nisso? Por que a gente quer a todo momento fazer com que nós, os evangélicos, nos tornemos os poderosos do Brasil? Para quê? Por quê? Jesus nunca foi assim. Jesus nunca aspira a tal coisa. Jesus é do povo, do povão. E de abençoar, e de ajudar, e de chegar junto. É isso que Jesus é. Portanto, qual é a proposta? Acaba com essas ideias tolas, erradas, de que a gente, como evangélico, tem que conquistar o poder no Brasil. Acaba com isso. Isso não é de Deus, isso é de homens. E assuma na sua vida a mesma postura de Jesus, já que você é discípulo dele, já que você deve se tornar parecido com ele. A mesma postura. Ajudar, abençoar os mais necessitados. Chegar junto deles. Da forma como você puder. Jesus tinha o poder de curar. Você não tem esse poder de curar diretamente, mas você tem o poder de ajudar as pessoas a melhorar de vida. De alguma forma você tem, algumas formas você tem. Então, trabalhe nisso, ajude e se torne parecido com Jesus. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Seja como Jesus, siga o Messias Jesus. Não se escandalize dele. E viva do mesmo jeito que ele viveu. E assim, você estará fazendo uma grande revolução na vida das pessoas. E digo mais, na vida desse país. Não indo lá para cima. De baixo. E como servo. E como servo daqueles que mais precisam e necessitam. Fazendo assim, você fica parecido com o Messias Jesus. Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos dessa forma. Amém.